Bom dia, pessoal. Eu quero nesse vídeo falar sobre os sinais, né? O que deve chamar a atenção da gente para que a gente possa pensar, será que já não está tendo algum problema de memória, algum problema de demência, né? No caso, no quadro da minha mãe, a gente não tinha experiência, então ela fazia algumas coisas e a gente achava estranho, mas não associava a uma possível demência, né? Por exemplo, minha mãe, o que dificultou pra gente também é que ela sempre foi muito nervosa. Ela teve muitos problemas de doença, tudo que se pode imaginar que podia ter numa pessoa, ela teve. E ela sempre foi uma pessoa mais nervosa, com menos paciência. Mas teve um momento que só depois a gente veio a entender que ela já estava apresentando o quadro, mas na época a gente não entendeu isso. Teve um momento que ela implicava muito com a minha filha. Minha filha na época tinha 4 anos. E ela adorava minha filha, porque minha filha era a única neta que estava próxima a ela, né? Embora minha irmã morasse aqui em Piracicaba e tivesse mais 2 filhos, eles não frequentavam a casa da minha mãe com muita frequência. Era uma coisa mais espaçada, né? E eu mesmo tendo outros 2 filhos, meus filhos já eram maiores e moravam em São Paulo. Então eles não tinham muito contato com a minha mãe. E a minha filha não, minha filha era constante na casa da minha mãe. E de uma hora para outra minha mãe começou a se implicar com ela, né? Começou a discutir com ela. Teve até uma vez, acho que minha filha tinha uns 4, 5 anos, que minha mãe ficou nervosa com ela por causa do cachorro, que minha filha estava tentando tirar o cachorro da cozinha, minha mãe ficou nervosa com ela e no meio da discussão, quando eu fui entrar, né, para tirar minha filha da confusão, ela falou, essa vaquinha aí, né, para uma criança de 5 anos, coisa que minha mãe jamais faria. Minha mãe jamais tomaria uma atitude dessa. Só que na hora, você não atenta, você fala, ficou nervosa, soltou uma palavra que não devia, vai se arrepender depois, né? E aí foi tendo situações sucessivas a essa, né? Comigo também, ela implicava muito comigo. Até que chegou um ponto de eu me afastar e ir bem menos na casa deles para evitar problema. Mas eu falava pro meu pai, acho que a mãe está com algum problema. Só que o problema que eu imaginava era outro, porque minha mãe sempre teve problemas de desmaios e tal, e a gente nunca identificou o que era, embora tivesse levado ela em vários médicos. Nós só fomos identificar bem depois, já quando ela já estava com Alzheimer, que nós fomos identificar que ela tinha hipoglicemia. E na época ninguém percebeu isso, então ela desmaiava. E para quem tem hipoglicemia, no caso eu tenho, para quem tem hipoglicemia, depois que você tem a baixa do açúcar, você volta irritado. É um dos sintomas, né? Você fica irritado antes e fica um pouco irritado depois, porque você se sente mal, é uma sensação muito ruim. E a gente não percebia, então tudo a gente atribuía a essa hipoglicemia dela, né? O mau humor, tudo a gente atribuía a isso. E hoje, né, a gente sabe que não, que já eram sinais que ela estava dando e que a gente não estava percebendo. Que aquela irritabilidade já era um sinal e a gente não percebia. Outra coisa também, mas aí já num quadro mais avançado, ela começou a alucinar, né? Isso acontece com eles também, com frequência. Ela via... No caso dela, ela via floresta no quarto. Ela enxergava bichinho, enxergava floresta no quarto dela. Aí, lógico, você entra com a medicação, essas alucinações passam. Mas no caso da minha mãe, então foi isso. O que chamou a atenção pra gente, e não na hora, né, não no momento que estava acontecendo, mas só depois, foi o fato das discussões que ela tinha por nada, da situação agressiva que ela tinha por nada, né? Não houve sinais mais que a gente percebesse mais forte, como de esquecimento. Na época não, na época ela não esquecia.
tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo agora, vou cortar esse aqui para não ficar muito comprido. Vou fazer um outro vídeo aí relatando os sinais que meu pai deu. Que aí são, como a gente já tinha experiência, temos mais coisa para falar a respeito, tá bom?